Na última aula, estudamos coesão textual. E quem lembra o conceito de coesão? Vamos fazer uma breve revisão antes de começarmos a estudar coerência. Como você forma um texto? Na língua portuguesa, temos as palavras. Quando faço uma combinação de palavras, formo as orações. Quando uno um conjunto de orações, formo os períodos. Quando junto os períodos, formo os parágrafos. E quando junto diversos parágrafos, eu formo o texto. Para haver sentido, cada uma dessas combinações precisa apresentar coesão e coerência. Quando as partes do texto não estão corretamente ligadas, trata-se da coesão. Quando não há sentido lógico, trata-se de coerência. A coesão é a ligação lógica entre as palavras de um texto, usando elementos formais, conectores, como pronomes, substantivos, advérbios, preposições, conjunções, entre outros elementos. Conectores é qualquer palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto ou que ainda serão ditas. E referente são os termos a que os conectores se referem. Resumindo, a coesão trabalha o sentido dentro do próprio parágrafo. Como eu uno as palavras, como retomo os termos dentro dos parágrafos. Para melhor compreensão, irei apresentar alguns exemplos utilizando conectores como preposição e conjunção, para vocês compreenderem os valores semânticos destes conectores e como o sentido pode variar, mudar, de acordo com a preposição ou conjunção utilizada. Como vocês podem perceber, nessas 4 frases temos o mesmo conectivo, como destacado em vermelho. Era linda como a mãe, como estabelece uma comparação. Tanto ria como chorava. Aditiva, como tem uma relação de adição, ria e chorava. Como não estudou muito, desistiu da prova. Causa, como indica causa. É o mesmo que falar porque não estudou muito, desistiu da prova. É a causa da desistência. Fiz as provas como minha professora determinou. Conformativa, ou seja, conforme. Fiz as provas conforme minha professora determinou. Não só dá aula, mas também escreve. Quando coloco o também junto ao mas, equivale a como, mas também é uma locução conjuntiva. Assim, terá valor aditivo, porque tem a mesma função de uma conjunção. Quero o seu artigo, mas não acho o link. Ideia de conflito, adversativa. Perdi o dinheiro e chorei muito. O E tem uma ideia de adição. Li o livro e não entendi nada. O E é uma conjunção aditiva. Porém, quando está com vírgula antes dele, tem um valor adversativo. Todas as conjunções adversativas têm que ter vírgula antes. Estudei muito. Estava, pois, exausta. Quando pois está entre vírgulas, tem valor conclusivo. Quando coloco
A vírgula antes do pois tem valor explicativo. Traga o livro, pois quero lê-lo. Se não coloco vírgulas, tem valor, tem sentido causal, de causa. O conectivo estabelece a coesão do texto e, como puderam perceber, até a pontuação pode interferir no sentido do conectivo. Enquanto a coesão estrutura o texto, a coerência estabelece lógica, sentidos. A coerência é mais abrangente. Dentro do texto, todos os parágrafos têm que estar conectados. Você não pode em um parágrafo falar de algo e de repente mudar o tema nos parágrafos seguintes. O que é coerência? Você já sabe fazer a definição? Coerência é sentido. É a relação lógica das ideias de um texto que decorre do resultado de elementos, especialmente relacionados uns com os outros, formando um todo. Mantém a lógica, a harmonia entre as ideias, para o sentido do texto não se perder. Vamos ver os princípios básicos da coerência. Princípio da não contradição, princípio da relevância, continuidade temática e progressão semântica. Princípio da não contradição. Você deve evitar contradições. Um texto deve apresentar ideias lógicas que não se contradigam. Você não pode afirmar algo e depois afirmar o contrário. Como neste exemplo. Eu sou a primeira a concluir a corrida, por isso Ana ganhou o prêmio. Veja que não tem lógica. Não tem coerência. Não confunda contradição com contraste. Contraste é um recurso de texto argumentativo. Embora o Brasil seja uma grande economia, existe ainda muita desigualdade social. Temos aqui um exemplo de contraste. Algo positivo, a economia, contrastando com algo negativo, a desigualdade. Princípio da relevância. Um texto fragmentado que aborda assuntos diferentes não se relacionam entre si. Corre o risco de tornar o texto incoerente, sem sentido. Você faz um texto e em cada parágrafo fala de algo diferente, assim isso é incoerente. Continuidade temática. Quando a continuidade temática é quebrada, a sensação de quem lê é de que o autor simplesmente mudou de assunto sem avisar. Progressão temática. Um texto progride através da articulação entre suas partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa articulação é feita por meio da coesão, ou seja, dos conectivos. Nesta estrutura, apresento alguns conectivos para a introdução, desenvolvimento e conclusão. Temos aqui mais alguns exemplos de palavras de transição. É importante estudar e aprender muito sobre conjunção, preposição, pronome, advérbios. Aspectos atrelados à coerência é o nosso conhecimento de mundo. Adquirimos pela experiência de vida e pelas leituras e estudos. Esse conhecimento de mundo que adquirimos à medida que vivemos, interagimos, estudamos, fica arquivado na memória em blocos. Temos os frames, armazenados sob um rótulo, sem ordenação, como, por exemplo, carnaval, aula, show. Esquemas, armazenados sob uma sequência, como dirigir um carro, preparar uma aula, que deve seguir uma sequência. Planos, armazenados sob uma sequência X para atingir Y.
como passar em um concurso. Você estabelece uma meta e estuda para alcançá-la. Scripts, armazenado de forma estereotipada, de acordo com dada cultura, como o casamento. Cada cultura tem os seus ritos. Esquemas textuais, que é o conhecimento sobre características dos gêneros textuais, como fazer uma carta, o que é um horóscopo, um anúncio, um recado. Você faz suas produções de acordo com a estrutura de cada gênero textual. Carta tem uma estrutura, anúncio já tem outra estrutura. Tem que seguir as estruturas de cada gênero. São essas aprendizagens e conhecimento de mundo que vai lhe proporcionar mais conteúdo, mais conhecimento na hora de suas produções. Observe um exemplo que apresenta problema na coesão e coerência. Eu estudei bastante, portanto, não fui bem na prova. A conjunção, portanto, é conclusiva. Não está correta na oração, pois quem estuda bastante não conclui que obterá resultados ruins. Podemos corrigir este problema trocando, portanto, pela conjunção adversativa, mas. Eu estudei bastante, mas não fui bem na prova. Já esse texto apresenta coesão e coerência. O que está destacado em azul, verde e vermelho estrutura o texto, dá coesão e coerência. A coerência tem a ver com a compreensão daquilo que se diz ou escreve. Origina-se no sentido contido no texto, para quem ouve ou lê, seja uma simples frase, um texto de jornal, uma obra literária, uma conversa animada, uma canção, um livro, um discurso político. Qualquer comunicação, independente de seu tamanho, precisa fazer sentido, precisa ter coerência. Veja algumas dicas para você utilizar na hora da escrita. Dica 1. Releia o que acabou de escrever. Sempre faça isso. Dica 2. Use elementos de sequência ou retomada das frases criadas. Se ainda tem dúvidas, retome a aula 1 e 2 de coesão e coerência e as aulas de classe gramaticais. Dica 3. Varie o uso dos elementos de coesão. Lembram da aula de conjunção que eu mandei vocês usarem a tabela das conjunções na hora que for escrever? Já é uma ajuda. Dica 4. Tenha sempre um projeto de texto em mente. Ou seja, ao escrever, você já tem que ter uma ideia como é que você vai desenvolver o seu texto. Dica 5. Releia todo o texto. Isso é muito importante, para não passar nada despercebido e corrigir possíveis erros. Bons estudos e boas produções!